Olá, tudo bem com vocês? A gente está iniciando mais uma aula da disciplina de Metodologia Científica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre projeto de pesquisa, que é um gênero que é muito requerido, né, na academia, então é muito importante que vocês tenham atenção sobre esse gênero em si, tá certo? Antes de mais nada, agradeço pelos likes, estou muito blogueiro, né? Mas vamos lá. Inicialmente, o projeto de pesquisa, a gente pode defini-lo e também pensar em uma finalidade específica para ele como sendo um gênero acadêmico que ele embarca, né, que ele tem vários elementos que são pertinentes a ele. Então, ele tem uma estrutura multifacetada. Né? Então, ele é considerado até um gênero meio complexo, né? Porque você condensa, você junta vários elementos de outras produções para fazer um projeto de pesquisa, tá? Lembrando que ele é um tipo de trabalho acadêmico que ele, na verdade, é preparatório, por isso que o nome tem a palavra projeto, né? Então, o projeto em si, ele vai ajudar para que a gente possa pensar na pesquisa de uma maneira muito mais detalhada, pensando nos passos que, de fato, a gente vai fazer durante a pesquisa. E vale salientar que ele também realizado antes, mas pode e deve ser consultado na medida em que a pesquisa for se desenvolvendo. Então, ele pode ajudar também para você não se perder, você continuar no mesmo caminho que você está fazendo nessa pesquisa, tá bom? Então, como é que ele se organiza retoricamente? Quais são os passos que a gente pode fazer para elaborar esse gênero? Tá? Então, um projeto de pesquisa geralmente pode ser pedido em disciplinas, né? Muitos de vocês, por exemplo, já fizeram alguns projetos de pesquisa na UFESA, mas também podem ter para seleções de mestrado, doutorado, para fazer uma determinada pesquisa mesmo que você queira, né? E você vislumbra estratégias para fazer essa pesquisa, então é uma possibilidade de você utilizar o projeto, tá? Então vamos lá. Então, o projeto, em geral, ele vai ter algumas categorias que são necessárias para que você possa ter essa vislumbração, né? Você possa organizar ele retoricamente. Então, inicialmente, a gente tem essas categorias aqui, né? Que começa com tema, delimitação do tema, problematização ou problemática, né? O que a pesquisa tem de problema para você resolver, as hipóteses, a justificativa, objetivos, metodologia, como também tem um referencial teórico, né, que é uma prática muito recorrente e necessária, como o cronograma e as referências, certo? Então a gente vai explicar direitinho cada passo desse para que vocês possam compreender de uma maneira geral como se organiza retoricamente o projeto de pesquisa em si. Então, começando com o primeiro, né, que seria o tema. Né? O tema geralmente é algo amplo, que expressa claramente o que o assunto está querendo falar sobre o quê, né? Do que de fato você está focando na sua pesquisa. Como, por exemplo, aqui eu coloquei ensino de língua portuguesa para surdos, tá? De forma bem ampla, bem genérica mesmo. Já quando a gente parte para o segundo passo, que seria a delimitação do tema, a gente precisa afunilar, né? A gente precisa afunilar como é que a pesquisa se dará. Então, nesse sentido, do tema é feita a delimitação, o recorte, tá? Que deve ser dotado de um sujeito ou de um objeto. Por exemplo, eu coloquei aqui, ensino de língua portuguesa para surdos com tecnologias em caraúbas. Então, eu estou falando sobre o ensino de língua portuguesa, especifiquei, né? No caso, para surdos, com uso de tecnologias e em caraúbas. Então, eu tenho algumas especificidades que falam sobre isso, ok? E o terceiro ponto, no caso, que seria os objetivos, que ele concentra os interesses que nós, pesquisadores, queremos fazer com a pesquisa. Ele vai responder o que, né? O que a gente quer pesquisar. Então, a gente tem os objetivos tanto geral, né, que a gente vai mostrar daqui a pouco, como também os específicos. Geralmente, a gente tem uma organização da seguinte forma. Geralmente, a gente tem um objetivo geral. O objetivo geral vai nos ajudar
e a gente pode desmembrar ele em específicos, e esses específicos vão ajudar a gente a responder esse geral, tá? Então, os objetivos específicos a gente chama de operacionalizáveis, ou seja, são os que a gente tem um método específico que vai coincidir com cada objetivo específico realizado, né? Então, se a gente conseguir atender os objetivos específicos, a gente responde o geral, tá ok? Então, aqui eu trouxe um exemplo para que a gente possa ver, tá? De objetivo geral. Isso aqui é de um projeto de pesquisa meu, da minha dissertação de mestrado, tá? Então, tinha como objetivo geral o quê? Analisar de que forma os alunos surdos podem ser auxiliados por meio de tecnologias digitais na produção de textos em língua portuguesa, levando em consideração os elementos multimodais utilizados na sala, o ponto de vista dos discentes sobre tal fenômeno e as possíveis estratégias que podem ser utilizadas por surdos para a produção de textos em língua portuguesa. Então, como a gente falou, o objetivo geral ele pode ser desmembrado em outras partes, né? Que a gente tem inicialmente aí. O primeiro objetivo específico, que seria identificar os principais elementos multimodais dentro do ensino de língua portuguesa para surdos, principalmente na produção textual desses alunos. O segundo seria investigar, junto aos alunos surdos, quais as perspectivas deles sobre a aprendizagem de língua portuguesa através da produção textual. E terceiro e último, objetivo específico, geralmente a gente se limita basicamente a dois ou três objetivos específicos, né, para dar conta da pesquisa. E o terceiro é descrever estratégias possíveis de serem utilizadas em aulas de produção de textos em língua portuguesa para surdos, utilizando tecnologias digitais. Então percebam que a gente tem aí 3 objetivos específicos que foram desmembrados do objetivo geral. Por exemplo, o primeiro de identificar os principais elementos multimodais. A gente consegue encontrar ele dentro do objetivo geral. O segundo, que é ver o ponto de vista dos alunos surdos. A gente já tem aqui também no objetivo geral. E o terceiro, que seriam as possíveis estratégias, as estratégias que são utilizadas, a gente também retira do objetivo geral. Ou seja, os elementos que a gente tem aí disponíveis, né, em amarelo, verde e azul, eles estão presentes no objetivo geral, né, então eles foram desmembrados. Então a gente consegue fazer uma operação ou fazer um método para cada objetivo específico desse. Ok? Qualquer coisa podem colocar nos comentários desse vídeo as dúvidas de vocês que a gente tenta responder, tá bom? E também a gente tem o nosso grupo que vocês podem fazer isso. Seguindo, a gente tem um quarto passo, que seria a justificativa. Aqui você vai vender o seu peixe, né? A gente vai tentar convencer as pessoas de que o nosso projeto, a nossa pesquisa tem relevância, né? Quais são as lacunas, o que falta nessa área para que eu possa ajudar para melhorar. Uma breve exposição dessa, além de motivos que possam sustentar o interesse científico pela pesquisa. Há também a possibilidade de você colocar uma justificativa pessoal, por exemplo, também é possível. Na problematização, que também é um passo que às vezes pode estar condensado junto à introdução, tá, do projeto, são as questões que são de fato relevantes para que a gente possa compreender esse processo. Então, eles podem ser escritos em forma de questionamento, né, dando um caráter até mais imparcial à pesquisa. Então, esse aí é um ponto que é muito bom da gente lembrar, tá? Geralmente é uma pergunta. Como eu vou auxiliar, como as tecnologias auxiliam os alunos surdos a aprenderem português, por exemplo? É uma pergunta que poderia ser a problemática desse projeto de pesquisa. Já as hipóteses, como o próprio nome já diz, seriam as afirmações, as suposições, né? Que a gente pensa em relação a um determinado problema que é levantado. Por exemplo,
Eu vou testar uma hipótese. Eu vou dizer assim, os alunos surdos conseguem aprender a língua portuguesa por conta de uma experiência visual. Então, isso aqui eu estou tendo uma hipótese, né? E a partir dessa hipótese eu vou testar ela, se ela, no caso, é verdadeira ou não, né? Então, a gente vai confirmar ou negar a hipótese, tá certo? Que a gente também pode chamar de pressupostos teóricos. Aí já a metodologia, como a gente já vem apresentando na medida das nossas aulas, né, seria o como a gente vai fazer. Então, é preciso que a gente realize a pesquisa, né, com alguns métodos. E que métodos vão ser esses? O pesquisador precisará realizar quais procedimentos ou técnicas de pesquisa para contemplar isso, né? Obviamente, cada método vai coincidir com o objetivo. Lembra dos 3 objetivos específicos? Para cada um eu vou ter um método, tá? E às vezes eles podem se complementar, obviamente. O referencial teórico é uma parte que você vai ter um maior volume do seu projeto de pesquisa. Ele vai ter uma relação entre as teorias que você está trabalhando. Por exemplo, eu estava falando sobre educação de surdos, ensino de língua portuguesa, então vou falar um pouco sobre ensino de surdos, ensino para surdos, né? Educação bilíngue, e por aí vai. Vão ter os assuntos que eu vou ter que dialogar para trabalhar nessa temática, tá certo? Assim como a gente também tem um cronograma. Já que é um projeto, a gente precisa delimitar os períodos em que a gente vai fazer isso. Então é necessário que a gente tenha uma organização em relação a quando a gente vai fazer determinadas práticas, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, tá? De atividades que, por exemplo, podem ser aplicadas para um projeto de mestrado, por exemplo. Eu estava até com alguns orientandos dando algumas instruções, né? Obviamente o cronograma vai variar de pesquisa para pesquisa, você pode elaborar atividades que são distintas, né? Por exemplo, a gente vê aqui na coluna de atividades, né? A gente tem, por exemplo, proficiência em língua estrangeira, né? Então, essa daqui não necessariamente vai ter em outros projetos, tá? Então, é possível que tenha algumas modificações. Exame de qualificação geralmente só tem na pós-graduação, né? Mas algumas coisas são comuns, como, por exemplo, leitura e interpretação do referencial teórico, redação e consulta de orientação, análise de dados, e tudo isso você vai fazendo ou através dos meses, ou no caso que eu coloquei aqui, através de semestres, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tem 2020.1.2, né? E por aí vai. Então, geralmente, a gente coloca os meses ou os semestres que são correspondentes a cada atividade que a gente vai elaborar. Tá? Geralmente nas pesquisas acadêmicas, por exemplo, um projeto de pesquisa, a gente vai colocar alguns meses, né? Geralmente o nosso semestre dura em média 4 meses, então a gente, sei lá, coloca janeiro, fevereiro, março e abril. Um exemplo. Ok? E por fim, não menos importante, a gente tem as referências que elas constituem tudo que a gente pesquisou, os livros, revistas, sites, todas elas devem ser padronizadas, como a gente viu nas aulas passadas, tá? Segundo a ABNT, para facilitar a leitura a consulta, né, de outras pessoas que possam, porventura, ver o nosso projeto, ou a nossa pesquisa, tá bom? Então, trouxe aqui algumas dicas para vocês, tá? Para que a gente possa melhorar nossos projetos de pesquisa futuramente, quem sabe. Evitar preconceitos na formulação dos objetivos, hipóteses e problemas de pesquisa, né? Sempre evitar o lado muito pessoal, né? De afirmação sobre alguma coisa. Então, sempre procurar ter um olhar um pouco mais de fora, por mais que a gente sempre esteja envolto nas pesquisas que a gente faz, né? As hipóteses devem ser claras e empiricamente testáveis.
Ou seja, elas precisam ter, obviamente, relacionado uma teoria, mas devem ser possíveis de realizar. Como também, na justificativa, você precisa falar sobre a teoria que vai ser adotada na pesquisa. Mas você não é interessante que você não use citações diretas, tá? Os objetivos devem ser construídos com um verbo base, ou seja, uma ação no infinitivo. A gente precisa ter, por exemplo, encontrar, definir e por aí vai. Trouxe aqui alguns, né, só para a gente dar uma olhada aqui. Como é que a gente pode ver, e são muitos, tá? Olha aí, apontar, citar, classificar, conhecer, definir e por aí vai. Vocês podem até dar uma pausa aqui nesse vídeo e ver algum exemplo de verbo que pode ser utilizado nos objetivos para vocês, né? Então, é interessante que os objetivos sempre tenham uma ação, um verbo no infinitivo, tá bom? E essas são as nossas referências, e eu agradeço a atenção de todas e todos e todes, né? Lembrando, para você que está assistindo esse vídeo da nossa disciplina de metodologia científica, no dia 26 de novembro de 2020, a nossa atividade, né, avaliativa da unidade 2 é até as 23h59. Então, espero que todos possam enviar dentro do prazo e qualquer coisa a gente fica disponível para ajudar, tá bom? Procurem a gente no grupo do WhatsApp ou falem aí nos comentários que a gente dá um jeito para responder, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula síncrona. Tchau, tchau.